E aí, galerinha, vamos que vamos? Vamos de aula de história, sétimo ano. Vamos que voltar, né? Agora chegar na América, porque agora é o momento de chegada. Nós falamos nas aulas anteriores sobre os grupos indígenas que viviam na América Espanhola, os astecas, os maias e os incas, nossos vizinhos, né? E a América Latina em si, até porque os astecas estão lá do México para baixo. Na parte mais ao norte da América, os grupos eram vários grupos muito parecidos com os grupos brasileiros, porque eram grupos nômades e também são vários grupos mesmo, milhares de grupos que viviam uma certa rivalidade, mas não havia civilizações tão dominantes como os astecas, maias e incas. E estudamos os nossos, né, tupis, guaranis e os outros grupos, que são vários dos ameríndios que viviam na América Portuguesa. E agora a gente vai chegar na América Portuguesa, Brasil. Primeira ideia que a gente vai ter aí, né, é a identidade do termo, né, que alguns livros usam de forma muito errada, a palavra descobrimento. Porque, claro, se nós falássemos de uma América, né, de olhada pelos europeus, como era no início a ideia dessa construção historiográfica, o europeu vai ver em 1500, dia 22 de abril de 1500, como Portugal descobrindo, sim, né, um novo continente, novas terras, que ele vai fazer a dominação, se transformar, né, na América Portuguesa, como também em 1492 Colombo fez a mesma coisa ao chegar na América Central. Só que até diante dos próprios documentos que foram encontrados, de outras navegações, de outras situações, já tem-se a ideia que até a palavra, quando a gente fala, né, achamento, até essa palavra, ela já cria uma certa questionamento. Por quê? Porque descobrimento, até para o termo europeu, está meio absurdo. Para o europeu cabe achamento, porque na verdade eles já tinham ideia dessas terras. Só foi achar onde ficava de fato, né? Não só para a gente entender os próprios tratados que haviam antes. Primeiro o Tratado da Bula Intercoeteira e fora os outros tratados menores, até o grande Tratado de Tordesilhas. Então, Espanha e Portugal já tinham ideia de onde estavam chegando. Então, essa ideia de 22 de abril de 1500 ser descobrimento é totalmente errado, até se você olhar no olhar europeu. Mas ainda é cabível se você fosse, por exemplo, português, né, entender que o Brasil foi descoberto em 1500. Sabendo que havia uma população de milhares de pessoas indígenas aqui nessa América Portuguesa. Então, as palavras mais corretas seriam conquista pelos portugueses, pelos europeus, ou achamento desses portugueses dessa terra, que já havia vários grupos humanos, né, em várias etnias diferentes. Então, é o primeiro problema que a gente tem nesse momento da chegada. 22 de abril de 1500, na verdade, é o momento em que eles datam o documento de que chegaram e desceram em terras brasileiras. Já estavam, né, já próximo do Brasil, já há um bom tempo, né, até que eles encontram o local certo para poder parar lá na região da Bahia, né, em Porto Seguro. E aí a gente vai ter também aqui outra coisa importante, é o primeiro documento escrito, né, da história do Brasil. Porque o que havia antes são escrituras, por exemplo, pinturas rupestres, como tem lá na Serra da Capivara, como vai ter também algumas, né, cerâmicas e outras estruturas indígenas que a gente vai ter como material de estudo, mas escrita em si, né, o primeiro documento é esse documento escrito por um europeu aqui na América, é o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha. E a carta dele é uma carta que vai ter bastante detalhes do primeiro olhar, né, do europeu, dessa primeira visão que eles vão ter dessas terras brasileiras. A carta ela é muito rica em detalhes, né? Aqui eu vou ler um pedacinho bem pequeno aqui, né, entre aspas. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos visto de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. A terra de Vera Cruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. E aí vai continuando a carta, né? Tem um pedaço aqui muito interessante, falando sobre os detalhes desses homens. Pardos nus,
sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel. Então há vários detalhes dessa chegada, desse primeiro contato, desse primeiro encontro, e também de como que era a característica desses grupos humanos que viviam aqui, e a própria descrição da terra, da beleza da terra brasileira que eles vão encontrando. Então, o primeiro nome aí dado pelos portugueses, porque os indígenas chamavam de outro nome, terra de Pindorama, havia outros nomes dados a essas terras, que também vai ser conhecida como terra dos papagaios. Depois vai mudar, os próprios portugueses vão mudar esses nomes até chegar no nome de Brasil. E aí a gente vai ter um período interessante a gente entender que desse dia 22 de abril de 1500 até 1531, isso até 1530 em si, o Brasil tem um período conhecido como período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque não havia uma colonização, nem a ideia de colonizar o Brasil ainda. O que os portugueses faziam era manter aqui feitorias, locais em que estabelecia um grupamento deles, de feitorias, para essas feitorias servirem para a prática do escambo com os grupos indígenas, em que os portugueses trocavam por várias mercadorias sem muito valor, mas que para os indígenas eram coisas que eles não estavam acostumados, em troca do trabalho deles, que faziam todo o serviço, desde o abate, a retirada do pau-brasil das terras, o corte, até levar essa madeira limpa para os navios, para onde esses navios levavam para a Europa. Porque ainda para Portugal era muito rentável o comércio do caminho das Índias, e até a dominação que eles já tinham sobre alguns pontos no continente africano. Tanto é que Vasco da Gama é considerado o grande herói português, como diz o próprio hino do Clube de Regatas Vasco da Gama, em homenagem a esse grande desbravador, porque aquela viagem de 1498 ainda era o grande momento para Portugal como nação. A própria grande poesia dos poetas portugueses como Luís Vaz Camões, as Lusíadas, como também algumas poesias de Fernando Pessoa, vão demonstrar esse desbravador português no mar, esse grande nome chamado Vasco da Gama. Bem, o produto desse período pré-colonial é o pau-brasil. Tinha uma tinta bem diferente que servia à Europa, como também alguns pesquisadores dizem que a madeira era uma madeira de difícil permissão ao ataque de cupins. Era uma madeira muito resistente ao ataque dos cupins e por isso muito valorizada. Bem, então esse período pré-colonial fica esses 30 primeiros anos, em que o Brasil só tem aquelas feitorias em que um pequeno grupo fica aqui, mas na verdade eles chegam e voltam, E aí nós temos uma parada interessante. Aqui está de vermelho e de azul, porque vai acontecer dois conceitos nesse período aí. Na região da América Espanhola, nós vamos ter conhecidas como expedições exploradoras. Essas expedições já iam mesmo para buscar metais preciosos, buscar riquezas na América Espanhola para oferecer à coroa espanhola. Em compensação, no Brasil, tirando isso aqui que a gente está falando desse período pré-colonial, nós vamos ter aqui as conhecidas expedições guardas-costas, que elas ficavam como se fazendo tipo uma vigilância no litoral brasileiro, principalmente por causa dos ataques de vários grupos estrangeiros, mas principalmente de um grupo e de maior importância, que eram os franceses, que já estavam de olho no litoral brasileiro e já começavam, tinham até um comércio de contrabando de pau-brasil com alguns grupos indígenas que eram rivais dos portugueses. Bem, e aí depois a gente vai entrar no outro grande momento, que é a partir de 1531, em que a gente vai entrar numa discussão que até hoje é discutida pelos historiadores. Colônias de povoamento, colônia de exploração. Ao Brasil, a América Portuguesa é considerada uma colônia de exploração, como toda a América Latina. Há uma ideia de que alguns autores dizem que os Estados Unidos é uma colonização de povoamento. Mas isso é muito discutível, porque principalmente ao sul, você vai ver muitas regiões de grandes agricultores com um sistema que vai ser implantado também no Brasil e na América Latina, chamada plantation, que são grandes plantações para exportações. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai falar na próxima aula desse sistema. Aqui vai ser a cana-de-açúcar, vai ser o produto escolhido.
Tanto é que quando Martim Afonso de Souza, né, que em 1532 vai fundar a vila de São Vicente, ele traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar para ser plantada no Brasil e vai ser o grande produto desse Brasil colônia que começa a ser povoado. Em compensação, essa discussão Estados Unidos, né, que não tem nada a ver com a América Latina, porque a América Latina fica literalmente aqui, na verdade, o europeu vem para enriquecer e depois partir, por mais que alguns grupos vão ficando, né, com o passar do tempo e vão permanecendo nessa América. Então a ideia aqui é explorar mesmo, tá? E a gente vai entender isso mais na próxima aula, quando a gente vai falar das primeiras organizações administrativas do Brasil. Na próxima aula a gente vai falar de capitanias hereditárias e de governos gerais, que são as primeiras estruturas, né, políticas administrativas para atender a demanda da colônia com a instituição principal, que é a coroa portuguesa, a metrópole. Valeu, galera! Estamos entrando na história do Brasil bem profundamente agora. Vamos até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem. Até semana que vem.